Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Se a partir do ano 457 a.C. você avançar 483 anos, chegaremos no ano 27, o ano do batismo de Jesus. Uau! A profecia se cumpriu exatamente no ano previsto. Por que as pessoas não acreditam na Bíblia? Na apresentação de hoje, eu combinarei alguns estudos em uma apresentação a fim de estudarmos um assunto muito interessante. Além de ser a profecia mais longa da Bíblia, ela também trata do santuário. Na lição de hoje, falaremos sobre a purificação do santuário. Muito bem. Vamos à pergunta número 1. Veja, tem muito assunto para abordar, então orem por mim e por vocês, porque eu vou falar bem rápido aqui. É um dos assuntos mais importantes. Esse estudo é baseado em uma profecia de Daniel capítulo 8. Quem tiver a sua Bíblia, abra, por favor. Realmente vale a pena dar uma olhada. Abram suas Bíblias. Eu preciso, pelo menos, fazer uma introdução antes de nos aprofundarmos. Daniel, capítulo 8, versículo 1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos, e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Então, nessa visão de Daniel, ele estava acima do rio e viu um carneiro. Mas o que quer dizer isso? E depois aparece um bode. Se você ler o capítulo anterior, em outra visão ele viu um leão, depois um urso, depois um leopardo, e ao perguntar-se o que era tudo isso, o anjo aparece na visão, explicando que esses animais representam diferentes reinos e impérios que teriam algum domínio e influência sobre o povo de Deus durante seus reinos. Ele prevê o futuro. Estudamos isso em Daniel capítulo 2. Lá é dado um panorama da história do mundo e seus reinos por meio da estátua de metal. Deus costuma repetir as coisas por meio de parábolas e sonhos também para contextualizar. Então vamos analisar isso em Daniel 8. E vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Vamos pausar aqui. Nós voltaremos ao capítulo, mas eu quero ler direto da Bíblia. Então vamos tentar interpretar, estudar o que isto significa. Pergunta número 1. Daniel teve uma visão impressionante, na qual ele viu um carneiro com 2 chifres. Quem esses 2 chifres representam? Mais tarde no capítulo, o anjo vai até Daniel e lhe diz, isso está lá no versículo 20, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mais tarde ele diz que um desses chifres era maior do que o outro. Primeiro começou com o reino da Média e depois o da Pérsia ficou ainda maior. Tanto é que, mais tarde ainda, esse império ficou conhecido apenas como Império Persa. Bem, também vale a pena lembrar o que os judeus faziam enquanto atravessavam o deserto. Qual era a ocupação de Abraão, Isaque, Jacó e Davi? Pastores? Eles estavam muito familiarizados com ovelhas e cabras. Jesus usou esses animais em sua parábola. Então temos aqui essas 2 criaturas ilustrando esses 2 grandes impérios. Agora vamos para a pergunta número 2.
Em seguida, Daniel viu um bode com um grande chifre entre os seus olhos. O que isto significa? Isto representa o próximo reino que viria após os medos e persas. Tanto é que ele atacou o carneiro na visão, e ele veio do oeste, que é justamente a localização geográfica da Grécia. Ele veio muito rápido, muito ferozmente. Você sabe que é consenso absoluto entre todos os historiadores que Alexandre o Grande foi o conquistador mais veloz da antiguidade. E ele morreu com 32 anos. Dos seus 19 até os 24 anos, ele estava conquistando o mundo, muito rápido. Seus soldados marchavam mais rápido e mais longe do que qualquer outro. Muito bem, então ocorre um conflito entre os dois, e o bode destrói o carneiro. Alexandre o Grande derrotou o rei Dario e conquistou o Império Persa e todo o seu território. Daniel 8, versículo 21 e 22. Veja o que o anjo disse a Daniel. Nós não temos que adivinhar. Veja, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Impressionante, não é? O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E foi exatamente isso que aconteceu com Alexandre o Grande. Ele veio do oeste, exatamente como o bode na visão. E ele veio rápido e ferozmente, com grande velocidade. No capítulo anterior, o número 7, a Grécia é comparada a um leopardo com 4 asas, porque seus pés nem tocavam no chão, de tão rápida que foi sua conquista. Considerando que eles não tinham exércitos mecanizados na época, nenhum exército moveu-se mais rápido do que o de Alexandre. É algo surpreendente. E, segundo a visão, quando esse chifre estava no auge do seu poder, aquele poderosíssimo chifre foi quebrado. Ele não se desgasta, ele quebra. E Alexandre morreu de repente. Embora ele tenha conquistado o mundo, ele não se saiu bem conquistando a si mesmo. Alguns dizem que após uma noite de bebedeira, ele adoeceu. Não se sabe se foi envenenamento. Ainda não sabemos, ninguém tem certeza. Outros dizem que ele contraiu malária, talvez até intoxicação alcoólica, não sabemos. Mas a questão é que ele morreu jovem. E em seu leito de morte, sua esposa perguntou quem governaria em seu lugar. O mais forte, disse ele. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz, e no lugar dele, podemos ler na próxima sessão, após ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual à que ele tinha. Os 4 generais de Alexandre o Grande dividiram o reino entre si, e mais tarde começaram a brigar entre si. Mas o reino da Grécia durou mais tempo do que o reino da Pérsia. Número 3. Conforme avançamos na leitura, surge um chifre pequeno a partir de um dos 4. E acaba se tornando uma potência muito grande. O que este pequeno chifre representava? Podemos ver o cumprimento disso durante a época de Cristo. Quem sucedeu o Império Grego? Alguém sabe? Roma. Está lá em Atos 18, versículo 2. Cláudio, que era o César, decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Ele tinha o controle do império naquela época e desconfiava dos judeus, e fez com que fossem embora. Vamos revisar. Então temos esse bode, cujo poder principal é Alexandre o Grande, que se quebra, e dele saem 4 chifres, 4 divisões, 4 generais de Alexandre o Grande. E um pequeno chifre surge do meio deles, mas há algo diferente sobre este poder. Temos que conhecê-lo bem, porque ao continuarmos a leitura, ele cresce e se torna o que conhecemos como o Anticristo. Vamos ler Daniel 7, versículo 8. E eis que neste chifre havia olhos, como os olhos de um homem, e uma boca que falava com insolência. Tem algo diferente sobre esse chifre. Mais adiante, é dito que esse chifre é blasfemador. Ele é arrogante. O capítulo 17 de Apocalipse também fala sobre ele, explica o que ele faz. Apocalipse 7, versículo 24. O qual será diferente dos primeiros. Bom, os primeiros reinos que vimos são a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Eram típicas monarquias conduzidas por um governo. Mas e Roma? Roma não foi apenas um império de ferro? Conforme o Império Romano, liderado pelos Césares, começou a cair, em seu lugar, o Império Romano foi substituído por um poder religioso.
E gradualmente, à medida que o poder romano começou a ruir, a igreja cristã não apenas cresceu, mas se tornou um enorme poder político. Não é mesmo? Vocês sabem disso. Número 4. Foi dito a Daniel que este pequeno chifre profanaria o santuário. Quanto tempo levaria até que o santuário fosse purificado? Vamos falar agora da profecia que mencionei. Lemos em Daniel 8, versículo 14. Repitam comigo. Até 2.300 tardes e manhãs, ou seja, dias, e o santuário será purificado. Voltem às suas Bíblias. Vamos ver Daniel capítulo 8. Prestem atenção no versículo 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Então ele jogou a verdade por terra e prosperou. Bom, o que acabamos de ler aqui é que esse poder do chifre pequeno comprometeria a verdade. Ele a corromperia e teria sucesso nisso. Bom, vou contar a vocês um pouco de história. Eu não vou sair muito do tema, mas isso é importante. Bem, durante este período de tempo, cerca de 300 anos depois de Cristo, originalmente Roma perseguia os cristãos. Ela os jogava aos leões, também os queimavam em fogueiras, acabavam com a reputação deles. Era uma perseguição totalmente brutal. Mas, de repente, Roma se torna o centro do cristianismo. Mas como assim? Ela odiava os cristãos e, de repente, passa a amá-los? Alguma coisa mudou. O que aconteceu é que, após a conversão do imperador Constantino, o cristianismo, que antes era perseguido, proibido, morto, reduzido à clandestinidade e às catacumbas, tornou-se a religião do Estado. Com a conversão do imperador Constantino, de repente, ser cristão virou moda. Muitas das pessoas que vinham das religiões pagãs e começavam a fazer parte do cristianismo não eram totalmente convertidas, nem sequer sabiam os ensinamentos de Jesus e assim misturaram seu paganismo. Esperamos que esteja sendo abençoado pelo tema de hoje. Se desejar aprender ainda mais, não se esqueça de solicitar o brinde gratuito de hoje. Certamente será uma bênção que vai mudar sua vida. Temos um livreto digital inspirador que gostaríamos de lhe presentear. Você pode baixar uma cópia digital diretamente para o seu computador ou dispositivo móvel. Para receber sua cópia gratuita, acesse o site apresentado ou ligue-nos no número que aparece na tela. Agora está ainda mais fácil estudar a Palavra de Deus com a Amazing Facts, onde e quando você quiser e, acima de tudo, compartilhá-la com os outros. A Amazing Facts impactou minha vida. Louvo a Deus pela Amazing Facts. A Amazing Facts transformou tudo. Todo esse processo de chegar onde estou. A Amazing Facts tem sido... Eu me senti bem, não me senti condenado. Comecei a ler a Bíblia. Eu me batizei na igreja adventista do 7º dia. Eu vi que a vida era muito mais do que aquilo que eu pensava. É Deus quem está operando. A mensagem foi tremenda. Siga a Cristo onde quer que ele for. Amazing Facts. Há mais de 60 anos proclamando a mensagem de Deus em todo o mundo. Aí apareceu o logotipo da Amazing Facts. Eu já ouvi muitos pastores diferentes, mas essa tinha sido a primeira vez em que ele disse alguma coisa que eu tive que pegar a minha Bíblia. Sabe, eu nunca tinha ouvido isso antes, e quando eu comecei a ler, eu não queria mais parar. Eu comecei a dar estudos bíblicos, e cada um dos meus amigos começou a mudar, inclusive eu. Eu me perguntava por que aquilo tinha acontecido comigo. Aí Deus me alcançou e eu comecei a enxergá-lo como pai. Eu perdi tudo. E foi então que eu percebi que faltava Deus na minha vida. Eu fui no seminário profético, que abriu a minha mente. Aquela mensagem foi tão poderosa, tão irrefutável, que eu pensei, isso é a verdade. É incrível. Outra noite, estudamos a respeito da verdade sobre o inferno. Vimos que antes do juízo ou da ressurreição, ninguém vai para um lugar de fogo para queimar por toda a eternidade. A punição e o lago de fogo serão reais, mas a crença atual sobre o inferno veio da mitologia grega. A verdade foi lançada por terra. A ideia do purgatório, que é um local em chamas, vimos que isso não é bíblico. A Bíblia não fala nada do purgatório. A ideia de que os mortos vão imediatamente para o céu, logo após a morte,
Ou que estão aguardando no seio de Abraão para voltar para os seus corpos? Isso também não é bíblico. Há muitos elementos da verdade que foram lançados por terra. Também há a ideia de que os 10 mandamentos foram abolidos. Pois já que agora você crê em Jesus, pode ignorar a lei dele. Mas isso é uma mentira. A verdade foi lançada por terra. Naquele período, muitas verdades se corromperam. Muito bem. Quando haveria uma purificação do santuário? Certo. Número 5. Como Daniel reagiu quando viu o poder do chifre pequeno perseguir o povo de Deus e obscurecer a verdade? Quando Daniel está recebendo essa informação em sua visão, ele vê o que está acontecendo com o seu próprio povo. Daniel 8:27 diz: Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Daniel já era idoso agora. Ele provavelmente chegou em Babilônia com 15 ou 16 anos. 70 anos já haviam passado. Ele tinha os seus 80 anos. E agora ele tem essa visão do povo de Deus sendo perseguido por esse poder do anticristo. E ele desmaia de verdade quando vê isso. Ele não conseguiu entender, ele ficou até doente. E foi necessário ao anjo voltar para explicar. E o final está em Daniel capítulo 9. Bom, você entende que Daniel era jovem quando foi levado prisioneiro para a Babilônia. Veja, o edifício mais lindo do mundo não era o Taj Mahal. Nem eram os Jardins Suspensos. O edifício mais lindo do mundo foi um edifício multimilionário, financiado por Davi, que reuniu dinheiro, e construído por seu filho Salomão. Tinha quartos de ouro, pilares de bronze maiores do que qualquer outro no mundo. Eram tão grandes que até tinham nomes. E Daniel cresceu vendo aquele templo maravilhoso. Era uma das maravilhas do mundo antigo. Mas não demorou muito até ele ver aquele templo destruído e o seu povo ser aprisionado. A cidade foi destruída. Jerusalém, a cidade que Deus havia escolhido. Seus habitantes foram dispersos como escravos. E o anseio do coração de Daniel nos 70 anos de cativeiro era: quando virá o Messias? Quando virá o filho de Davi? Quando voltaremos para Jerusalém? No início de Daniel 9, nos é dito que Daniel estava lendo a Bíblia. Ele não tinha a mesma Bíblia que nós temos hoje, mas tinha as profecias de Jeremias, Isaías, todos os profetas anteriores. Daniel está lendo a profecia de Jeremias. Ele mesmo diz isso. E ele descobre que Jeremias disse que 70 anos depois do cativeiro o povo retornaria. Bem, a Pérsia já havia derrotado a Babilônia. Senhor, quando iremos para casa? E enquanto ele orava, veio o anjo Gabriel. Daniel, eu vim para dar a você entendimento da visão. E agora vamos ver isto? No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar porque és muito amado. Então o anjo Gabriel veio para explicar a visão do capítulo 8, na qual ele desmaiou. É esta a profecia que prediz a vinda do Messias, a primeira vinda de Jesus. Número 6. No próximo capítulo, o anjo explica a profecia com mais detalhes. Quanto tempo durou o período que não havia sido anteriormente dito na visão? Pegue sua Bíblia. Abram comigo em Daniel 9, 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Anjos são rápidos. No início da oração de Daniel, Gabriel foi enviado. Anjos não viajam na velocidade do som, ou mesmo da luz. Eles viajam na velocidade dos anjos, na velocidade do pensamento. Eles viajam rapidamente pelo universo. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Ora, não há visões no capítulo 9. De qual visão ele está falando? A do capítulo 8, que ele não terminou de explicar porque Daniel desmaiou. Ok? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quem é o povo de Daniel? Os judeus. 70 semanas foram determinadas. 70 semanas foram dadas para eles. E para quê? Para apresentar o Messias ao mundo. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. É Cristo quem traz a justiça eterna, não é? Para selar a visão
e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Amigos, você sabe o que significa a palavra Cristo? Ungido. E a palavra Messias é ungido em hebraico? Quando o profeta Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Davi, ele foi ungido com óleo. Já Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Ele foi ungido de Deus, quando Deus se tornou homem, ok? Então eles tinham 70 semanas para fazer tudo isso daí. Sabe e entende. Agora vem o ponto de partida para todas essas profecias. Verso 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, 69 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Foi exatamente o que aconteceu na época de Neemias. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Jesus fala sobre a abominação da desolação. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Veja que há 2 pessoas aqui. Um príncipe é o Messias que viria, e o outro é o príncipe que viria para destruir. Mas ao final do versículo 27, ele volta a falar do Messias, o príncipe. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Muito bem, vamos entender isso. Em Mateus 24, sobre a segunda vinda, Jesus fala da abominação desoladora prevista pelo profeta Daniel. Quem lê, entenda. Portanto, Jesus quer que entendamos isso hoje à noite. Ok? Estas são as profecias às quais ele se referia em Mateus 24, que ele quer que entendamos. Muito bem, já acabamos de ler, vamos voltar aqui. No próximo capítulo, o anjo explica a profecia em maiores detalhes. Isso no capítulo 8 de Daniel. Agora a pergunta é, quanto tempo durou o período não descrito anteriormente na visão? A resposta está em Daniel 9, 24. Quanto tempo? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para selar a visão e a profecia. Quantos dias tem uma semana? 7. Sempre foi assim? Quantos dias há em 70 semanas? 7 vezes 7? 400? 490? Porém, em profecias, um dia equivale a um ano. Já vou te mostrar isso na Bíblia. Bem, Deus está dizendo a Daniel que haveria 490 anos proféticos que seriam dados ao povo dele para cumprir a visão. A missão dos judeus era apresentar o Messias. Deus disse a Abraão, por meio da sua semente todo mundo será abençoado. E como na prática isso aconteceria? Por meio de Jesus. Muito bem. Número 7. Qual é o ponto de partida das profecias dos 2.300 dias e das 70 semanas? A resposta está lá mesmo, em Daniel capítulo 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Muito bem, 62 semanas. Certo? Quanto é 62 mais 7? 69. Então falta uma semana. E ele disse que no meio da última semana o sacrifício cessaria. Então há uma divisão. Na primeiras 7 semanas, eles estão construindo o muro e as ruas. Aí você tem mais 69. E ao final destas semanas, o Messias seria ungido e começaria o seu ministério. Então, até o Messias, o príncipe, 7 semanas mais 62 semanas. O ponto de partida é a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Certo, mas será que seria possível saber quando isso aconteceu? Com certeza. Está na sua Bíblia. Está lá em Esdras 7:7. É fácil de lembrar. É um bom número. Esdras 7:7 fala do decreto do rei Artaxerxes. Esse rei deu um decreto que permitiu aos judeus voltarem. Foi o decreto mais importante entre aqueles que foram emitidos, porque permitia reconstruir a cidade, os muros e o templo.
Isso foi em 457 a.C. É uma data claramente estabelecida na história. Então o ponto de partida é 457. E agora ele diz que serão 69 semanas até que o Messias comece o ministério. Então as primeiras 7 semanas são 49 anos, que eles levaram para reconstruir a cidade, e depois mais 62 semanas, totalizando 69. Ok? Quando você está interpretando profecia bíblica, é importante que você saiba de uma coisa. Um dia equivale a um ano. Podemos ler isso em alguns versos na Bíblia, por exemplo, Ezequiel 4, verso 6. Eu determinei cada dia por um ano. Também podemos ler Números 14, 34. Cada dia representando um ano. Até mesmo Jesus estabeleceu isso. Uma vez foram até Cristo e lhe disseram: é melhor tomar cuidado, Jesus, João Batista foi preso. Isso foi 6 meses após o início do ministério de Jesus. E ele respondeu: vai e diga àquela raposa, eu ensino e expulso demônios. E hoje, amanhã e no terceiro dia estarei aperfeiçoado. Jesus não ensinou mais 3 dias, ele ensinou mais 3 anos. É porque ele conhecia a profecia e usava o princípio de ano? Então, quando você interpreta essas profecias, é necessário fazer essa conversão. E será que aconteceu? Bem, se você converter os dias para anos, e se a partir do ano 457 a.C. avançarmos 483 anos, chegamos no ano do batismo de Jesus, 27 depois de Cristo. Gente, quando eu descobri isso pela primeira vez, eu fiquei chocado de ver como a profecia é verdadeira. Eu literalmente tive que levantar porque não conseguia mais ficar sentado. E comecei a pular e louvar a Deus. Eu disse: uau, Cristo veio bem na hora que a profecia havia dito. Por que as pessoas não creem na Bíblia? Bem, temos aí na tela alguns gráficos que vamos utilizar para visualizar melhor. Bom, sabemos que o ponto de partida é 457 a.C. A partir daí, contamos 69 semanas, que na verdade são 483 anos, até o batismo do Messias, que foi no ano 27 depois de Cristo. E aí ele nos diz: depois das 62 semanas, será morto quem? O ungido. E já não estará. Mas por quem ele foi cortado? Por você e por mim. Ele foi cortado da terra dos vivos. Jesus deu a sua vida para nos salvar. Gostaria de conhecer o plano de Deus para nosso mundo devastado, conforme revelado pela profecia bíblica? Quer soluções práticas e confiáveis para os maiores desafios de sua vida? Motivantes e esclarecedores, os manuais de estudos da Amazing Facts trazem 27 lições temáticas baseadas na Bíblia, com belas imagens e respostas diretas, fáceis de entender. Cada manual de estudos apresenta respostas bíblicas relevantes para as perguntas mais importantes de sua vida. Como posso ter relacionamentos mais saudáveis? Como e quando Jesus voltará outra vez? E muito mais. Não deixe seu futuro ao acaso. Transforme sua vida com as verdades extraídas dos manuais de estudos bíblicos da Amazing Facts. O que você está esperando? Peça seu kit completo de manuais de estudos hoje mesmo, acessando aflivraria.com.br. Há mais de 50 anos, a Amazing Facts tem transmitido com ousadia a verdade da Bíblia em todo o mundo, em resposta à comissão de Jesus de pregar o Evangelho a cada nação, tribo, língua e povo. Obrigada pelas suas orações e apoio. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.